Descubra a incrível história de uma avó, sofrimento, vingança e uma superação emocionante. Dona Maria, uma avó de 70 anos, era a alma daquele pequeno bairro do subúrbio de São Paulo. Sua casa tinha o cheiro de café fresco e suas mãos estavam sempre ocupadas, seja costurando peças para os alunos com dificuldades, ou cuidando de seus netos amados. Ela sempre dizia que cada ponto que costurava contava uma história, e quão felizes eram essas histórias. Mesmo sem muito, seu coração transbordava amor, o respeito e o carinho eram os pilares que sustentavam sua família. Mas, em uma noite fatídica, o riso de suas crianças foi silenciado. O telefonema chegou como um raio em dia ensolarado. Dona Maria, seu neto Lucas, a voz na linha tremia, e as palavras seguintes eram como facadas no coração da avó. Lucas, aquele menino de 18 anos que sonhava em ser doutor, havia sido assassinado durante um confronto entre traficantes. A notícia arrebatou Dona Maria como um furacão. O luto tomou conta da casa, e a alegria de seus netos se transformou em lágrimas engasgadas e silêncios ensurdecedores. Os vizinhos tentavam confortá-la, mas a dor queimava como fogo, e a raiva pulsava como um tambor. Dona Maria se via em um dilema torturante. Desejava ardentemente retrucar, fazer justiça com suas próprias mãos. Mas a que custo? A cada dia, em suas conversas com os moradores ao redor, ela percebia que a vingança não traria Lucas de volta. Era a força do amor que ela sempre ensinou que poderia mudar as coisas. E foi assim que uma nova ideia começou a brotar em seu coração. Que tal usar essa dor para promover a mudança? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Decidida, Dona Maria usou a pequena loja de costura que tinha fechado como espaço para um centro comunitário. Ali, promoveu oficinas de costura para jovens em situação vulnerável, compartilhando suas histórias de superação e ensinando que é possível brotar esperança onde só havia dor. O centro rapidamente se tornou um lar para os jovens, que passavam a aprender não só a costurar, mas a sonhar novamente. Contudo, a necessidade de encarar os verdadeiros responsáveis pela morte de Lucas ainda pesava em seu peito. Em uma dessas oficinas, uns meninos do bairro contaram que estavam pensando em se envolver com o tráfico. Dona Maria sentiu seu coração apertar. Como lidar com isso? Era ali, em meio a risadas e agulhas, que ela se viu cara a cara com a realidade brutal do mundo que quase havia engolido seu neto. A batalha estava apenas começando. Poderia Dona Maria ser a voz que ecoasse por justiça, ou teria que implorar por mudança? A história se desenrolava, e os jovens se tornavam a esperança que esta avó tanto esperava. A luta por justiça e transformação no barril de pólvora que seu bairro se tornará despertou um desejo profundo. O que aconteceria a seguir? Dona Maria conseguiria plantar as sementes da esperança e mudar a correnteza da dor que tentava afogá-los? A tensão crescia e o peito apertava, deixando um gosto amargo de curiosidade no ar. Dona Maria se levantou cedo naquela manhã, determinada a fazer do seu centro comunitário um refúgio seguro. O aroma do café fresco preenchia o ar, e o som envolvente da máquina de costura soava como uma música familiar. A sala estava decorada com os primeiros trabalhos dos jovens, almofadas coloridas, toalhas e roupas que expressavam a alma vibrante de cada um. Mas, no fundo, enquanto costurava um vestido para uma menina do bairro, seus olhos denunciavam um misto de esperança e preocupação. Naquele dia, ela decidiu que era hora de fazer algo mais. As histórias de dor e luta que os jovens contavam nos bastidores a inspiraram a reunir todos numa roda de conversa. Dona Maria queria que eles se sentissem à vontade para compartilhar seus medos, suas angústias e, principalmente, seus sonhos. Quando começaram a falar, muitas vozes se misturaram. Um deles, o Pedrinho, de apenas 16 anos, expressou sua frustração. Dona Maria, meu pai tá preso, e só vejo ele como um criminoso. Eu não quero isso para mim, mas o que eu posso fazer, se nada muda por aqui? A sala caiu em silêncio. Ela sentiu a dor daquelas palavras como se fossem punhais, atravessando seu próprio coração. Ao mesmo tempo, Dona Maria viu um espelho, refletindo a tristeza que a acometia desde a morte de Lucas. Ela respirou fundo e decidiu que uma nova abordagem precisava ser feita. Pedrinho, e se a gente pensasse em como podemos mudar essa história juntos?
O que podemos realizar, não só por nós, mas pelos nossos filhos e netos? O olhar do jovem brilhava com curiosidade, e aos poucos, outros começaram a se abrir também, compartilhando não apenas suas desilusões, mas também seus anseios por um futuro diferente. Então, uma ideia surgiu na cabeça de Dona Maria. Que tal fundar um grupo de jovens que se engajasse na transformação da comunidade? Um coletivo que não apenas costurasse novas histórias, mas também levantasse a voz contra a injustiça? Essa ideia fez o coração dela pulsar com força e alegria. E então, ela propôs: vamos organizar um evento, algo que chame atenção para nossa luta, para o que podemos fazer juntos, por Lucas e por todos que ainda estão em risco. Os olhos dos meninos brilharam. Um verdadeiro plano começou a tomar forma. Enquanto os jovens desenhavam cartazes e planejavam as atividades, a energia do lugar se transformava. Sorrisos e risadas substituíam os lamentos, e a esperança parecia flutuar no ar, como se ela fosse o vento espalhando sementes de mudança. Porém, enquanto Dona Maria assistia aquelas vidas se reacendendo, uma verdadeira batalha se avizinhava. Sabia que o caminho não seria fácil. A reação da comunidade, especialmente dos traficantes que dominavam a região, poderia ser perigosa. O medo tentava tomar conta de seu coração, mas a determinação era mais forte. É por eles que estou lutando, sussurrou para si mesma, enquanto olhava seus jovens com um brilho renovado nos olhos. Com o evento se aproximando, Dona Maria sentiu o peso e a responsabilização nas costas. Seria suficiente para criar o impacto que precisavam? Ela sabia que o risco de se opor às forças do tráfico, agora mais forte do que nunca, poderia trazer consequências devastadoras. O dia do evento se aproximava e a ansiedade se misturava à esperança. O que elas descobririam juntos? E se a mudança não viesse como esperavam? Essas perguntas ecoavam na mente de todos. E no fundo de sua alma, Dona Maria sentia que estava prestes a cruzar um limite, e que a verdadeira batalha ainda não tinha começado. O momento decisivo de enfrentamento se aproximava. O que aconteceria naquele dia? Estaria Dona Maria preparada para a tempestade que poderia desabar sobre eles? A manhã do evento nasceu em tons de incerteza. As primeiras raias de sol mau atravessavam as nuvens escuras que pairavam sobre a comunidade. Na cozinha do centro, Dona Maria preparava um lanche simples, mas o nervosismo a impedia de saborear o que havia feito. O aroma do pão quentinho permeava o ar, mas seu coração pulsava forte por conta da pressão que sentia nos ombros. Para a maioria, era apenas mais um dia, mas para ela e os jovens, era a chance de transformar a dor em força. Ao chegar ao centro, os meninos estavam empolgados, mas a inquietação era visível em seus rostos. Eles arrumaram as mesas, penduraram os cartazes e arranjaram as cadeiras em círculo, mas no fundo, a ansiedade pairava como uma névoa. Pedrinho, ainda com a chama da rebeldia ardendo dentro dele, não conseguia esconder a apreensão. Dona Maria, e se eles não gostarem? E se a gente for alvo deles? Perguntou, o olhar misturando medo e determinação. Dona Maria se abaixou e olhou nos olhos do jovem. Escute, Pedrinho. O que importa é que estamos aqui, juntos. Vamos levantar a nossa voz, contar a nossa história. Se não fizermos isso, quem fará? A segurança nas palavras dela fez com que Pedrinho relaxasse um pouco, embora o seu coração ainda estivesse em um turbilhão. O centro ficou cheio de inquietude. Mães, jovens e crianças começaram a chegar, cada um trazendo seu próprio peso de história e esperança. No canto da sala, Dona Maria avistou um grupo de homens que ela reconheceu. Os traficantes da comunidade. Um frio percorreu sua espinha. O coração pesava, mas ela decidiu seguir em frente. Logo, vozes se levantaram. Os jovens começaram a compartilhar suas histórias, revelando não só suas dores, mas também o desejo ardente de mudança. Cada relato era um grito de resistência. Eu não quero ser o que todos esperam, exclamou uma menina. Quero ser algo diferente, quero ser livre, disse outro. A encorajadora energia contagiava a todos, e Dona Maria sentia que um novo dia estava nascendo. Foi quando um dos homens, que estava ali apenas para observar, se levantou. A sala ficou fria. A atenção de todos se voltou para ele, enquanto Dona Maria sussurrava um pedido silencioso para que ele não interrompesse o que estava acontecendo. Mas ele ergueu a voz, cortante como uma faca. Isso não vai mudar nada. Vocês acham que estão no controle? Eu sou o controle. Aqui é nossa regra. Aquelas palavras pesaram como chumbo. O ambiente foi tomado pelo medo, e muitos olhares se baixaram. Pedrinho engoliu em seco, mas a coragem de Dona Maria ainda ardia.
Sabe, não precisamos de aprovação de ninguém. Ela respondeu, firme. Nosso futuro não está nas tuas mãos, mas sim nas nossas. A tensão era palpável. Aquela declaração despertou um murmúrio entre os jovens, e finalmente, um crescente clamor. A sala, outrora cheia de medo, agora pulsava com a energia de quem decidiu se levantar. Mas ao mesmo tempo, a presença do homem se tornava opressiva. Quando a voz da maioria se fez ouvir, a resposta não foi a que Dona Maria esperava. O homem apenas sorriu, e deixando a sala, proferiu, vocês vão se lembrar de mim. Essa luta é inútil. Dona Maria sentiu um peso no coração. Algo estava prestes a acontecer. A batalha estava apenas começando. Como o restante do evento se desenrolaria? A luta por justiça estava apenas no início, e uma tempestade se aproximava. O evento ganhava vida, e a energia do espaço se tornava contagiante. Os jovens começaram a se libertar das amarras do medo. O que antes eram murmúrios inseguros agora ecoavam como um coro uníssono. Cada um, aos poucos, parecia se lembrar do porquê de estarem ali. O desejo por mudança, o anseio por um futuro melhor pulsava nas veias deles como um sangue novo. Dona Maria observava as expressões de determinação em seus rostos. Ela sentia o calor do coração acelerado e a esperança florescendo. O homem que havia interrompido a conversa havia saído, mas as consequências de suas palavras ainda pesavam como uma sombra. No entanto, ela percebeu que a comunidade não se deixaria abalar tão fácil. Vamos levantar essa voz juntos! Gritou um garoto de 15 anos, com os cabelos desgrenhados e bolhas nas mãos de tanto trabalhar. Nós sabemos o que queremos. As palmas começaram a vibrar e a sala se encheu de aplausos. Os jovens, agora, estavam prontos para a luta. Cada história que era compartilhada, cada lágrima que escorria, eram pedaços de uma verdade que não se podia mais esconder. A jovem que havia afirmado querer ser livre começou a falar sobre a dor que carregava. Meu irmão foi levado, e ninguém fez nada. Precisamos agir. Seu olhar iluminava de raiva e frustração. Dona Maria sentiu seu peito apertar, mas, naquela hora, não havia espaço para fraqueza. Ela se ergueu e, com a voz firme, falou, nós não somos apenas vítimas. Somos a esperança que pulsa nessa comunidade. Essa luta é nossa, e nunca estaremos sozinhos. As palavras da avó reverberaram pelo espaço, criando uma conexão visceral entre todos ali presentes. As mães, sentadas nas laterais, começaram a se levantar, unindo suas vozes ao clamor dos jovens. O centro agora estava pulsando em um só coração. Uma corrente de união surgia, como se o passado de dor estivesse se transformando em uma nova narrativa de poder. Mas, no meio desse fervor, uma porta se abriu abruptamente e o homem voltou. Agora, ele não estava sozinho. Outros homens vieram com ele, os olhares eram de desdém. A sala silenciou automaticamente. O clima que era de empoderamento agora se tornava novamente pesado, como nuvens escuras frente a uma tempestade iminente. Eu disse que vocês se lembrariam de mim, ele provocou, com um sorriso torto. Ouvir essa conversa de vocês é engraçado, mas nós sabemos como essas coisas terminam. O tom dele era apenas uma ponta de faca, e as expressões de alguns jovens mudaram instantaneamente. O medo teimava em querer voltar. Dona Maria sentiu o pânico entrar em cena. Ela sabia que aquele momento poderia definir tudo. Escutem, disse ela, olhando para todos os jovens. É na adversidade que encontramos nossa força. Não temos nada a temer, se estivermos juntos. Um sussurro baixo começou a crescer. O coração dos jovens parecia se acertar em um mesmo compasso, o som do medo se transformando em coragem. O homem e seus aliados perceberam isso. Eles não estavam apenas na presença de um grupo, mas de uma verdadeira comunidade unida. Dona Maria, o que devemos fazer? Perguntou Pedrinho, sua voz tremendo, mas com um brilho ardente nos olhos. A avó olhou em volta, viu o brilho da determinação em todos ali, e soube que não havia retrocesso. Vamos mostrar a eles que a força de uma comunidade não pode ser quebrada. Vamos nos unir, vamos organizar, e vamos lutar. As palavras ecoaram com uma promessa. Mas o peso da realidade ainda pairava, a luta estava apenas começando. Com um novo nível de tensão, os olhares se fixaram em Dona Maria. Estamos prontos, mas qual será o nosso próximo passo? A resposta que ela daria ecoaria não apenas nas paredes do centro, mas nos corações de toda a comunidade. Vinha uma decisão que poderia mudar tudo. A tempestade realmente se aproximava e as nuvens estavam prestes a se romper.
Dona Maria respirou fundo, sentindo a energia pulsante daquela sala. O olhar intenso dos jovens a fazia perceber que aquele era o momento de agir. A luta não era apenas dela, mas de todos ali, uma força coletiva prestes a se manifestar. Primeiro, precisamos nos organizar. Não podemos deixar que o medo nos divida, disse ela, a voz firme, como se cada palavra cortasse o ar. Vamos fazer uma lista das pessoas que precisamos buscar. Vamos lembrar cada história, cada dor, e usá-las como combustível. A nossa dor é nossa força. Os jovens acenaram energicamente. Uma onda de determinação atravessou cada um deles. Enquanto isso, os homens que entraram com o desconhecido permaneciam em pé, observando de forma ameaçadora. Um deles, de corpo musculoso e olhar desafiador, cruzou os braços e lançou um olhar de desprezo. Vocês acham que têm poder para mudar alguma coisa? Sua pergunta ressoou na sala, mas Dona Maria não cedeu. Este é o nosso espaço, respondeu ela, com a voz elevada. Neste momento, aqui, somos mais fortes do que qualquer um de vocês. As mães e os jovens começaram a se reunir em um círculo, as mãos unidas em um ato simbólico de solidariedade. Quem aqui tem uma história para contar? Perguntou uma jovem. Silêncio. Então, aos poucos, um jovem de cabelo encaracolado levantou a mão. A minha mãe sumiu sem deixar rastro. Ela trabalhava para oferecer uma vida melhor para a gente. Sua voz tremeu, mas continuou. Eu quero encontrar. Eu não vou desistir. As palavras contidas de dor fizeram os corações de todos ali pulsarem juntos. Dona Maria sentiu a força crescer ao ver mais pessoas se manifestarem com relatos de perdas, esperanças e promessas. Ao fundo, o homem de olhar desdenhoso começou a se mexer impaciente. Ele parecia ansioso, como se aquela união lhe incomodasse. Uma tensão tomou conta do ambiente. Vocês realmente acham que isso vai dar em algo? Tentaremos? Isso é tão fútil. Ele provocou, tentando abalar a confiança do grupo. Mas as vozes foram crescendo, formando um murmurinho que rapidamente se tornou um grito de resistência. Não estamos sozinhos. A jovem que perderá o irmão ergueu o punho. Estamos juntos, e juntos somos mais fortes. As palavras dela ecoaram pela sala, e Dona Maria se sentiu aquecida por dentro, o amor pela sua comunidade transbordando. Agora, precisamos de planos, sugeriu outro jovem, a urgência nas suas palavras ressoando como um tambor. Se quisermos fazer a diferença, temos que investigar, descobrir o que aconteceu com nossos parentes. Os olhares se encontraram, e a determinação estava lá, colorindo cada expressão com um tom de esperança. Os jovens começaram a dividir tarefas. Alguns ficariam responsáveis pela investigação, outros organizariam as reuniões, e outros ainda desenvolveriam formas de comunicar o que estava acontecendo à comunidade, para que todos soubessem da luta. A força de seus votos era palpável. Mas, mesmo no auge daquela união, uma nova sombra surgia. O homem da entrada começou a se aproximar, os olhos apertados como se estivesse prestes a explodir. Vocês têm coragem, é verdade. Mas isso não vai nos deter. Não vamos deixar que um grupo de jovens sonhadores mude o que está estabelecido. A ameaça nas suas palavras era uma bola de fogo prestes a se soltar. Dona Maria sentiu uma dor no peito, mas não iria recuar. Estamos prontos para enfrentar o que vier. Porque nós somos mais do que vítimas. Nós somos mudança. E vamos lutar pela nossa comunidade. As palmas quebraram o silêncio que se formava, um som retumbante na sala, uma clara declaração de que a luta começava ali, naquele espaço sagrado. Mas, com o homem se aproximando, a atmosfera estava prestes a mudar novamente. O que aconteceria agora? Os jovens teriam coragem para enfrentar a tempestade que estava prestes a estourar, ou seriam silenciados mais uma vez? A pergunta pairava no ar, e a tensão explodia, como um copo prestes a transbordar. O verdadeiro teste de coragem estava prestes a se revelar. O homem avançou em direção ao círculo, um mar de músculos e desprezo. As mães e os jovens sentiram uma onda de frio no estômago. Dona Maria, porém, não tinha intenção de recuar. Era como se o ar ao seu redor estivesse carregado de eletricidade, ansioso por uma explosão. Vocês acham que podem enfrentar o que está vindo? O homem riu, desdenhando do medo que ele mesmo inspirava. A luta é sua e vocês mal sabem como começar. É verdade, talvez não saibamos tudo, Dona Maria respondeu, seu tom desafiador. Mas temos algo que vocês nunca terão. Esperança. E por mais que tentem nos parar, não conseguirão calar nossos gritos. A atmosfera na sala se intensificou.
O homem parou por um instante, a expressão no rosto dele misturando incredulidade e raiva. As mães trocaram olhares, e algo começou a se formar entre eles, uma união imbatível, como um escudo. Um dos jovens, que até então permanecer bem quieto, se levantou. Você pode ser forte fisicamente, mas isso não significa que você é forte por dentro. Nossas histórias são uma força que você não consegue entender. Ele falou, sua voz cortando a sala como um aço afiado. As palavras do jovem ecoaram, e um murmúrio de concordância se espalhou pelo grupo. Dona Maria percebeu que a união deles estava se solidificando. Juntos, eles eram mais do que apenas vozes frustradas. Eram um coro de resistência. Dona Maria pediu que cada um compartilhasse uma memória feliz de seus entes queridos. Esses momentos são nosso combustível. Precisamos deles agora mais do que nunca. As histórias começaram a fluir, risadas em família, noites de festa, promessas de um futuro juntos. Cada relato era como uma chama acesa, iluminando a sala e criando um calor que dissipava o medo. Mas o homem, enfurecido, não admitia a derrota. Parece divertido, não é? Mas quando a poeira assentar, vocês vão perceber que essa luta é apenas uma ilusão. Dona Maria se virou para ele, seus olhos ardendo com uma determinação ferina. Ilusão? Você não tem ideia do que somos capazes. Nossa dor não é uma fraqueza, ela nos fortalece. Os jovens gritaram em concordância, como um só corpo pulsante. A pressão na sala mudava, como nuvens em uma tempestade. O homem hesitou, seus olhos fixos na unidade que cimentava o grupo. O ar estava carregado de expectativa, mas ele não estava pronto para o que viria a seguir. Acha que apenas palavras irão salvar vocês? Ele rosnou, a voz ameaçadora. Dona Maria deu um passo à frente, determinada a desarmar aquelas palavras. Quando você perder as esperanças, nós seremos a luz que irá guiá-lo, porque cada um de nós tem uma razão para lutar. E juntos, formamos um exército imbatível. Mas, enquanto a tensão aumentava, um ruído fora da porta interrompeu o clima carregado. Um grupo de pessoas começou a se reunir do lado de fora, curiosamente ouvindo as vozes que ecoavam de dentro da sala. Dona Maria sentiu uma nova onda de esperança ao saber que, mesmo que estivessem enfrentando um inimigo poderoso, mais corações estavam se unindo à causa. O homem, percebendo o movimento, olhou para a porta e depois para os jovens, sua expressão de desprezo dando lugar a uma dúvida. Ele estava perdendo a vantagem. Vocês não têm ideia do que isso pode trazer, disse ele, sua voz morecia de raiva e alarme. Nesse momento, Dona Maria sentiu uma onda de intuição. Você só está vendo a tempestade. Espere até ver o arco-íris que virá depois. As palavras dela pairaram no ar e, mesmo sem perceber, o homem começou a recuar, como se a força da união estivesse começando a afetá-lo. Mas o que aconteceria se os recém-chegados decidissem se juntar à conversa? A sala poderia inflamá-los ainda mais, ou o homem ameaçador encontraria uma forma de se contrabalançar naquele novo cenário. A pergunta perturba o ar, como um presságio de que a verdadeira batalha estava apenas começando. O barulho dos passos se aproximava e a atenção do grupo se voltava para a porta. As vozes do lado de fora se tornaram mais audíveis, um misto de curiosidade e preocupação. Dona Maria sentiu seu coração acelerar ao reconhecer alguns dos rostos entre a multidão. Eram vizinhos, amigos, aqueles que, como ela, também carregavam suas histórias de dor e esperança. Vamos, entre! Gritou uma das mães, gesticulando para que os novos chegados se juntassem a eles. O homem, diante do movimento crescente, começou a se sentir cercado por uma onda de emoção que não conseguia controlar. Com o olhar fixo na porta, seus músculos se tensionaram, prontos para um confronto. Um jovem de cabelos bagunçados e olhos vibrantes de determinação foi o primeiro a atravessar a limiar. Ele levantou os braços, como se quisesse acolher todos em um abraço coletivo. O que está acontecendo aqui? Perguntou, os olhos arregalados de surpresa. Ao notar a tensão no ar, a curiosidade rapidamente deu lugar ao fervor. Dona Maria fez questão de explicar rapidamente o que estava acontecendo, cada palavra sua carregada de esperança. Estamos nos unindo para lutar contra aqueles que querem calar nossas vozes. Precisamos de você. Cada um de vocês. Os novos convocados trocavam olhares entre si, sentindo a força e a determinação que emanavam do grupo. Aqueles momentos de compartilhamento, histórias e lembranças tinham gerado uma conexão emocional profunda. A sala agora pulsava com uma energia nova, como um fogo criando novas brasas. O homem, percebendo que a maré mudava a seu redor, tentou recuperar o controle.
Vocês realmente acham que podem fazer a diferença? A sociedade diz que são insignificantes, que são apenas um número. Sua voz era uma mistura de desdém e raiva, mas a insegurança começou a escorrer de seus olhos. Feche a boca! Gritou uma das mães, a bravura em seu tom surpreendendo até mesmo a si mesma. Nós não somos insignificantes. Cada um de nós tem um nome, uma história, uma razão para nos levantarmos. O apoio ao redor dela aumentou, e agora não eram só vozes isoladas, mas um coro forte, uma declaração coletiva de resistência. Já vivemos a dor da perda e sabemos que ela não nos define. O que nos define é a coragem de recomeçar, disse uma mulher com lágrimas nos olhos, mas um sorriso no rosto. Palavras sinceras que ecoaram fundo nos corações presentes. Um clima de união e determinação tomou conta da sala. A força deles se intensificava como se fossem um só corpo, um só espírito. A expectativa era palpável, como se todo o espaço estivesse disposto a explodir em uma nova direção. O homem estava encurralado, e a frustração estava se tornando cada vez mais visível. E foi nesse momento, quando a pressão atingia um ponto crítico, que a porta se abriu completamente. Um grupo maior de pessoas entrou, trazendo consigo uma onda de vozes animadas e um espírito desafiador. Eram aqueles que tinham alheios ao sofrimento alheio, mas que escutaram os chamados e decidiram se juntar à luta. Dona Maria sentiu uma onda de energia percorrer seu corpo. Agora, mais do que nunca, havia algo maior em jogo. Cada novo rosto representava uma nova história, uma nova promessa de que juntos seriam mais fortes. Mas o homem, agora cercado, não estava disposto a se render tão facilmente. Havia sinais de uma tempestade prestes a eclodir, mas até onde a união deles conseguiria resistir? A atmosfera se tornava cada vez mais elétrica, e a pergunta pairava no ar: quem realmente sairia vencedor dessa batalha? O clima na sala era denso, quase como se um campo elétrico tivesse tomado conta do espaço. A nova multidão, composta por rostos conhecidos e alguns desconhecidos, contagiava tudo com uma vibração de esperança. No entanto, quando os olhares se voltaram para o homem cercado, a atmosfera mudou novamente, agora repleta de expectativa e uma pitada de receio. Esse lugar não é para vocês. Ele gritou, a raiva transbordando em suas palavras. Vocês acham que podem mudar algo? Vocês não sabem o que significa realmente lutar. A cada palavra, seu tom se tornava mais agressivo, como se tentasse criar barreiras invisíveis entre ele e aquela nova força que surgia. Mas, Dona Maria, com seu coração pulsando forte, não se deixou intimidar. E você, quem é para ser o juiz do nosso destino? A dor é universal, e nós estamos juntos nisso. Sua voz, agora firme, ecoou pela sala, tocando os corações de todos. Os novos chegados começaram a compartilhar suas próprias histórias. Um jovem, com expressão decidida, tomou a frente. Eu perdi meu irmão para a violência. E não vou ficar calado enquanto pessoas como vocês fazem esse tipo de coisa com as nossas vidas. O desespero em sua voz era palpável, mas havia uma força que crescia a cada palavra. Pelos cantos, as mães, os avós, todos começaram a falar, cada um acrescentando um pedaço de sua história. A sala foi se transformando em um mosaico de dor, superação e resistência. As vozes se entrelaçavam como se fossem um único grito, um só desejo de mudança. A energia era contagiante, como um fogo que não poderia ser apagado. O homem olhou ao redor, as expressões decididas o cercando. Sentia-se cada vez mais deslocado, como um intruso em meio a uma revolução que não escolhera. A pressão emocional sobre ele crescia, e, pela primeira vez, a dúvida apareceu em seu olhar. São apenas palavras vazias. Tentou se justificar, mas já não havia mais convicção em sua voz. E, em um desses momentos, Dona Maria deu um passo à frente. Com um olhar profundo, a sabedoria de quem viveu muito lhe conferiu uma força singular. As palavras se tornam ação quando são acompanhadas de coragem. Olhe ao seu redor, olhe para nós. Estamos dispostos a lutar. E a luta começa aqui e agora. Um murmúrio se espalhou pela sala, uma onda de reconhecimento e apoio. Ela sabia que a mudança não viria sem sacrifício, mas tinha fé de que a união deles poderia desmantelar até os muros mais resistentes. Foi então que o homem, finalmente cercado por tanta determinação e amor, respirou fundo. Ele começou a hesitar, talvez percebendo que a solidão da sua luta não era, de fato, o caminho que sempre desejou. Seus olhos, antes cheios de desprezo, começam a brilhar com uma nova luz, um lampejo de entendimento. E se pudéssemos ser mais do que isso?
Suas palavras, agora mais suaves, chamaram a atenção. O grupo caiu em um silêncio curioso, como se esperassem que ele revelasse o que estava por trás de sua máscara. Nesse momento, Dona Maria viu a oportunidade de transformação. Juntos, podemos construir algo novo. Juntos, podemos criar um espaço onde todos tenham voz, onde a dor não seja uma barreira, mas um impulso para o amor. E enquanto ela falava, as esperanças se entrelaçavam como lágrimas de alegria em meio ao sofrimento. Mas gozado com aceitação e mudança não seria tão simples. Quando o homem hesitava e a sala parecia pronta para acolhê-lo, um barulho ensurdecedor irrompeu do lado de fora. O som de sirene se aproximando, a promessa de uma nova ameaça pendia sobre eles como uma espada afiada. Dona Maria, com o coração acelerado, olhou para o grupo, agora unido e fortalecido. O que fariam diante do que estava prestes a acontecer? A tensão retornou, e a pergunta ficou: estariam prontos para enfrentar mais uma batalha, agora que a unidade havia se formado? O som das sirenes ecoava como um rugido de tempestade, ameaçando desmantelar a cálida união que havia brotado na sala. Dona Maria sentiu seu coração disparar, um misto de medo e determinação fervia dentro dela. Como poderiam aqueles que encontraram força em suas fragilidades, agora, deixar-se abalar por uma nova ameaça? Pessoal, precisamos focar, ela exclamou, tentando instigar coragem no grupo. As sirenes estão chegando, mas nossa voz deve ser mais alta. Não deixemos que o medo nos separe agora. As expressões de desespero foram rapidamente substituídas por uma determinação renovada. O jovem que havia falado antes, com o coração pesado e a determinação firme, agarrou a mão de Dona Maria. Estamos prontos para lutar. Não vamos deixar que eles nos façam calar. A sala estava abarrotada de energia, um eco de esperanças e desafios. Ali, cada um contribuía de uma forma única. A avó com seu sorriso desgastado pelas adversidades, o adolescente que tinha encontrado na dor uma razão para agir, as mães que estavam dispostas a arriscar tudo por seus filhos. Era um mosaico de vidas entrelaçadas, prontas para enfrentar o que viesse. Do lado de fora, as sirenes se aproximavam cada vez mais, mas o que antes era uma simples música de terror agora se transformava em um chamado à ação. Dona Maria olhou profundamente nos olhos do homem que antes estava tão longe de tudo. Ele estava mudado. A dúvida havia dado lugar à determinação e, por uma fração de segundo, ela viu não apenas um homem poderoso, mas alguém vulnerável que também ansiava por mudança. Só podemos fazer isso juntos, ele murmurou, a queda dos seus muros se mostrando uma liberação inesperada. Dona Maria inclinou-se levemente para ele. Então vamos. O grupo começou a gritar palavras de força, formando uma onda de coragem que elevava o espírito da resistência. A sala, agora um vulcão de determinação, estava pronta para lutar. Quando as portas se abriram de forma abrupta, a luz da rua invadiu o espaço. Policiais e veículos cercaram o quarteirão, mas dentro da sala, uma nova energia pulsava. Nós somos a mudança! Gritaram em uníssono, e, pela primeira vez, se viram como algo maior que seus medos. O homem que antes estava perdido no seu próprio ódio sentou-se à mesa com eles. Era um sinal de transformação. Essa união tinha o sabor da esperança, e Dona Maria sentia em seu peito. A luta não era para eles apenas sobreviverem, mas para prosperarem juntos. Mas antes que pudessem se organizar adequadamente, o líder da equipe policial, um homem que De Maria reconheceu das reuniões, avançou. Saia imediatamente. Esse lugar não é para vocês. Sua voz ressoava como um trovão, e o pânico voltou a surgir. Dona Maria respirou fundo. Era hora de usar a coragem que havia cultivado naquele espaço. Aquele não era apenas um grito de liberdade, mas uma afirmação do próprio valor. Não estamos aqui para partir. Estamos aqui para ficar. Sua voz cortou a tensão como uma faca afiada. O grupo se posicionou, mãos se entrelaçando, formando uma barreira de determinação. Se é para lutar, lutemos juntos! Exclamou a jovem que perderá o irmão para a violência. Então, na fração de um instante, uma nova realidade se desenhou. O que aconteceria se aquele fosse o momento que mudaria tudo? Estariam prontos para enfrentar as consequências? Dona Maria se perguntava se a força da unidade poderia resistir quando a verdade finalmente fosse revelada. O clima estava eletricamente carregado. Do lado de fora, a presença dos policiais trazia um desafio que Dona Maria e os jovens jamais haviam imaginado enfrentar. Mas ali dentro, um novo espírito nascia, uma força que prometia resistir a qualquer tempestade. Dona Maria estava na frente,
peito estufado, ardendo de coragem. Nós não vamos recuar, gritou com firmeza, catalisando as energias do grupo. Olhando nos rostos dos jovens, ela viu não apenas medo, mas determinação. Cada um carregava uma razão para lutar, e aquela seria a hora em que suas vozes seriam ouvidas. Os policiais, vendo a união e a confiança inabalável daquelas pessoas, hesitaram. Para onde quer que olhassem, via um potente exército de corações pulsantes, uma comunidade disposta a lutar por justiça e mudança. O líder da equipe policial, ainda possuindo o ar autoritário de quem estava acostumado a impor regra, começou a se sentir pequeno diante daquela determinação. Saia dessa porta. Isso é uma invasão. Ele gritou, mas Dona Maria não se intimidou. Você pode nos chamar de invasores, mas somos a voz de uma comunidade que sofreu calada tempo demais. Somos aqueles que se levantaram e disseram, basta. A sala ecoou com aplausos e gritos de incentivo. O jovem que perderá o irmão levantou a mão, e os olhos brilhando de fervor o acompanhavam. Estamos aqui para transformar nossa dor em ação. Estamos fazendo isso por nossos irmãos, por nossas mães, por nós mesmos. Sua voz retumbava como um tambor nas paredes do centro, ecoando nos corações de todos presentes. O clima mudava. Alguns policiais começaram a mostrar sinais de fragilidade. Uma mulher, que até então olhava com desdém, começou a refletir. O olhar de Dona Maria cruzou com o dela, e nessa fração de tempo, uma empatia silenciosa se estabeleceu. O homem robusto à sua direita, que anteriormente parecia intransigente, agora se girava de forma incerta, olhando para os jovens. A resistência dele escorregava sob o peso da verdade que aqueles jovens compartilhavam. Estarmos aqui é nossa forma de pedir ajuda. Essa luta é mais que nossa, é pela paz. Exclamou outra jovem, ergueu seu punho, e essa ação ressoou como um mantra entre o grupo. Silêncio. O chefe da polícia hesitou. Ele esperou um instante, como se estivesse pesando o que sentia. Havia algo profundo naqueles rostos, uma verdade que não poderia ser ignorada. Contudo, ele ainda tinha que manter a ordem. Mas antes que pudesse abrir a boca novamente, outro grupo de vizinhos entrou no centro, aqueles que tinham escutado as vozes levantadas. Não estamos aqui para ser silenciados. Gritaram com fervor que era contagiante. Cada pessoa que entrava trazia sua própria história, e essa coleção de memórias foi um bálsamo poderoso. Dona Maria olhou para os jovens, seus olhos agora cheios de lágrimas, mas essas lágrimas eram de esperança. A vida é assim. É cheia de desafios e dor, mas juntos, somos mais fortes do que podemos imaginar. E o que essa comunidade precisa é justamente isso: união. Ao ouvir suas palavras, um dos policiais começou a abrir a boca, mas antes que conseguisse se expressar, Dona Maria continuou: estamos aqui para mostrar que a mudança é possível, e não será apenas uma história que se perderá ao longo do tempo. Isso não é só sobre um dia, mas sobre o futuro que queremos viver. Enquanto as emoções pulsavam, a atmosfera começou a se acalmar. Os policiais, percebendo que à frente estava uma comunidade disposta à luta pacífica, passaram a refletir sobre seu papel. Afinal, eles também eram parte da vizinhança. Dona Maria tomou coragem e fez um passo à frente. Se a força da dor nos uniu, imaginem o poder da transformação. O que cada um de nós pode fazer pela paz? O murmúrio da sala tornou-se um coro de vozes que ecoava em uníssono, e a resposta fervilhava no ar. Os policiais começaram a ver a verdade. Não era uma simples desobediência, mas um clamor por dignidade e respeito. O líder, agora visivelmente transtornado e luta contra o que haviam prometido a si mesmo como realidade, olhou para os rostos do grupo e disse, baixando a voz: talvez vocês sejam mais do que eu pensei. Foi uma brecha. Uma fissura no mundo que cada um achava ser imutável. A empatia começava a abrir um caminho. Neste momento, ficou claro que a luta deles não seria em vão. Estava começando um diálogo, uma abertura. A sala parecia pulsar, e a divisão que antes parecia intransponível estava agora se esvaindo. Se a mudança começa aqui e agora, nós vamos ser parte disso, ecoou a jovem que perderá o irmão. O grupo inteiro assentiu, e Dona Maria, com sentimento de realização, viu que a dor tinha se transformado em um verdadeiro sentimento de esperança. A luta deles, que se apresentou no início como um desafio, agora ressoava com a força de um movimento. O que havia começado com lágrimas agora se tornava um êxito. Mas, enquanto a vida tinha reações inesperadas, o que Dona Maria não sabia era que isso era apenas o começo da verdadeira transformação que estava por vir.
O futuro poderia ainda estar envolto em incertezas, mas agora a união coletiva dela e dos jovens tinha se transformado em uma força imparável. Então, surge a necessidade de um compromisso, que as vozes que estavam sendo levantadas precisavam ser ouvidas. E a jornada deles, enquanto ainda estivesse em sua adolescência, apenas começava a ganhar forma. A missão de Dona Maria e do grupo não era só para vencer uma batalha, mas para transformar vidas. E isso era algo menor que um milagre, mas maior que qualquer um poderia imaginar. E agora, enquanto juntas lutavam pela paz, uma nova história estava prestes a ser escrita. A saga da dor estava nascendo em uma linda obra. O futuro era delas. Enquanto o grupo se organizava ao redor, a cena se dissolveu em um mar de determinação. Mas esta história não termina aqui. Utilize essa energia, essa união, e não se esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer parte dessa transformação. Comente suas reações e sentimentos sobre o final, e lembre-se, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Juntos, somos mais fortes. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.